Versa Podcast. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Estamos aqui de volta no Versa Podcast. Aliás, como de sempre, né? Como de praxe, nosso bate-papo aqui informal já estava dando uma boa discussão, né, Castilho? Já. E hoje temos aqui um grande amigo, o Mark Tawil, que hoje até conversava com o Castilho aqui, falou, como é que nós vamos apresentar o Mark, né? Eu falei, bom, o Mark, ele já ele é um grande comunicador, mas já foi assessor de imprensa, é jornalista, tem colunas, né, em vários veículos importantes. O Castilho falou futurista, coaching, por que não coaching também? Enfim, ele é uma personalidade multidisciplinar, vamos chamar assim, né? Exatamente. Mas, acima de tudo, um grande amigo. Então, quero aqui agradecer a presença do Mark Tawil e desejar para ele tudo de melhor e que a gente continue, né, no nosso bate-papo, aqueles assuntozinhos, vamos chamar espinhosos, mas interessantes, né? É isso, Castilho? Isso mesmo, Renato. Bom, muito obrigado, Mark, é um prazer também conhecê-lo. E, Renato, uma satisfação sempre estar com você. Tamo junto. E vai ser muito interessante, porque nos bastidores aqui a gente já desenvolveu alguns assuntos, né, dos quais o Mark é especialista, não só na comunicação, mas acho que, do futurista, é um dos temas que a gente poderia ter um cardápio aqui de temas para discutir com ele, mas a gente falou há pouco também sobre o futuro do trabalho, é um tema que está muito recorrente, né, Renato? Então, falamos sobre felicidade, ó, um spoilerzinho aqui, ó, daqui a pouco, ó, quem eu vou entrevistar aqui e falará sobre felicidade. Só um spoilerzinho, né, mas voltando para o futuro do trabalho, que nós já discutimos aqui outras vezes, né, ChatGPT vai substituir, não vai, todo mundo quer saber, não é? Esse é o assunto mais recorrente, né? Acho que atualmente, até o Elon Musk ele fez uma entrevista sobre a substituição do trabalho humano, né, por robôs, que isso é um grande risco, né? Fala ainda sobre uma renda, a universalidade de uma renda, enfim. É uma discussão que eu acho que ela está iniciando, mas ela é muito importante e, sobretudo, para ouvirmos especialistas como você. Então, o que você acha? Qual o futuro do trabalho? Mark Tawil. Bom, primeiro, muito obrigado. Queria agradecer demais aqui você, Ricardo, Renato. Espero não confundir, chamar você de Renato, você de Ricardo, porque é sempre assim, né? A gente tem dois irmãos, então a gente fica tonto. Mas primeiro eu quero agradecer demais, dizer que é uma honra estar aqui, muito obrigado. Eu via sempre os cortes do Versa, fico vendo as pessoas que vêm aqui, então quando a gente olha para um podcast e fala, putz, eu adoraria estar lá e acontece, a gente fica até um pouco intimidado. Mas eu fico muito feliz porque eu acho que esse é um tema, quando a gente fala em comunicação, quando a gente fala em futuro do trabalho, entre aspas, a gente está falando do presente do trabalho. Porque, na verdade, o futuro é uma história que a gente escreve hoje para acontecer amanhã. E nós aqui que já vimos a internet de escada, a gente que já usou ICQ, lembra? A gente já viu... as né? antigas, hein? Entrega a idade aí. MSN. Então, assim, a gente já viu muita coisa acontecer. O escritório, inclusive... Opsibloom é um escritório que nasce, salvo engano, por conta também do bug do milênio. Estou certo ou estou errado? Sim, exato. 23 anos atrás. Então, assim, tem muitas histórias que a gente vê acontecer que estão sendo escritas hoje para a gente viver amanhã. Ocorre que a gente está num período muito desafiador. Então, quando a gente fala de ChatGPT, ele nada mais é do que uma consequência, ou essa internet, inteligência artificial generativa, ela gera, né, conversas, ela gera textos, gera imagens, mas na verdade ela é uma consequência daquilo que a gente vem vivendo. Eu acho que mais importante do que falar da consequência é a gente demonstrar quais são as causas dessa mudança. A gente vem num mundo avassalador, em transformação exponencial, que teve uma quebra muito grande. E a gente está falando de futuro do trabalho também, 3 anos atrás, quando a gente começou a viver a Covid. Então, quando a gente tem a Covid, que é uma mudança de paradigma em tudo, a gente tem uma mudança muito forte no mundo do trabalho. E agora, passados 3 anos, embora ainda haja Covid, ela segue matando pessoas pelo mundo, muito menos escala, ainda bem. O que a gente percebe é que houve uma quebra de paradigma, uma mudança do mundo e que já afetou profundamente o mundo do trabalho. Então, a gente falar sobre qual é o futuro do trabalho, a gente precisa entender o que a gente está construindo hoje para o futuro do trabalho. E, ao meu ver, a gente tem mudanças de paradigma na tecnologia, não poderia ser diferente. Então, a maneira como a gente se comunica, a maneira como a gente se conecta, a maneira como a gente trabalha hoje para que uma pessoa possa pegar esse trabalho na Indonésia. Antes a gente falava em nômades digitais, né, que são aqueles jovens que iam para a Tailândia fazer texto. Hoje todo mundo é nômade digital. A gente trabalha do celular em qualquer lugar. Claro,
Eu estou falando de uma classe mais privilegiada, que tem internet em casa, porque a gente sabe que o Brasil são muitos Brasis, e a gente teve, especialmente no lado periférico, mães que deixaram de trabalhar, porque não tinham nem internet em casa para fazer o filho estudar. Então existe um delay muito grande na questão da educação básica, especialmente em países como o Brasil. Então tem a questão tecnológica, a questão do Anywhere Office, que já está instituído, de novo, para pessoas que podem trabalhar como a gente aqui. Se você tem um chapeiro que faz hambúrguer, ele não tem como fazer a distância ainda, ele vai ter que estar no restaurante. Acho que você tem uma quebra também muito forte na questão intergeracional. A gente tem 6 gerações trabalhando juntas pela primeira vez. Silent Generation, que é a geração do Joe Biden, Abílio Diniz, de 35 a 45. Baby Boomer, Luiz Helena Trajano. A gente tem geração X, que é a minha, 50 anos de idade. Geração Y, que tem na faixa de uns 40. Geração Millennial, na faixa de 30. E os filhos aqui do Renato, que são geração Z, de 2000 para cá. Acontece que tem mais uma geração que está em casa, que são os meus filhos. Geração Alpha, de 2010 para cá. Então, Silent, Baby Boomer, X, Y, Millennial e Z. Não Tudo conhecia isso essa cria um classificação, caldo. Renato. Você já ouviu falar? Por que essas Todas letras? Tem alguma explicação? Tem uma explicação. É assim, quando a gente fala em geração, é uma maneira da gente poder classificar um tempo de nascimento, claro, mas também uma cultura. Se você entende que, por exemplo, hoje muito se fala da geração de 20 anos de idade, eles são mimimi, na verdade, eles são muito mais ligados a causas. Eles olham muito mais para o coletivo, eles olham muito mais para a experiência de vida. Vou te dar um exemplo. Quando a gente fala num escritório muito grande como o teu, você vai ter jovens que vão dizer que poxa, adoraria trabalhar lá, mas se não me pagar como eu quero, ou se eu não tiver tempo para mim, para eu sair para viajar, eu não quero trabalhar lá. Prefiro pegar uma Lautec. O que eu quero dizer com isso? Já não tem mais, já tem um desprendimento maior. Isso é geracional. Se você pegar alguém da minha época, qual que era o sonho dessas pessoas se eu fosse advogado? Trabalhar em escritórios como o seu, além daqueles super tradicionais, que já estão por aqui faz muitos anos. Hoje, se você perguntar se um jovem de 20 anos quer trabalhar num Pinheiro Neto, por exemplo, ou se ele quer trabalhar numa Lautec, mas ele tem mais tempo para ele, oportunidade de trabalhar fora e tal, talvez ele repense. Antigamente, não. Eu acho que esse é o ponto. Então, as gerações elas vão trazendo costumes, elas vão trazendo visões de mundo, elas vão trazendo características que, sim, existe uma quebra. Claro que não é igual, porque eu também tenho muitas skills, competências de moleque. Mas, ao mesmo tempo, você tem muito jovem de alma velha. E hoje, com a Covid, todo mundo trabalhou meio que junto e meio que ficou em casa, a gente viu isso se fundir. Essas letras, então você citou X, Y, Alpha, Baby Boomer, etc. Por exemplo, por que eu sou geração X? 50. Nascido, porque você está nascido nos anos 70, mais ou menos. Existe uma classificação de tempo. Mas então, por exemplo, não tem uma ligação com a letra em si, né? X. Não, isso é uma denominação só para você inventaram, dizer... Não, inventaram. Isso é inventado. Mas eu digo com a assim, geração Y, né? Que tinha mais... Que era essa geração mais... Anos 80, nascida nos anos 80. É. O que ela difere da X? A geração Y ela é mais voltada para a questão financeira, ela é um pouquinho mais arrogante ou mais arrojada. Então, o cara que tem a minha idade, ele é menos arrojado do que o cara mais novo. O millennial já vem com uma outra proposta. Ele nasce no final dos anos 90, ou seja, no final do milênio, e ele já tem uma característica mais, talvez, multidisciplinar, menos arrojada, menos dinheirista do que o geração Y. Entende? Ele já tem uma questão mais de... Tem um banco imobiliário, que é o banco imobiliário millennial, Monopoly millennial. Você acumula experiência, você não acumula casa. E hoje, se você vir o que está acontecendo, eu, Mark, vou fazer 50 anos, meu apartamento é alugado e meu carro é da Porto Seguro, por assinatura. Uhum. A gente usa o Spotify, a gente não acumula mais CD. Uhum. Entende? Então, Netflix, mesma coisa. Então, eu vejo que tem umas mudanças de paradigma e de mundo que a gente tem que olhar para entender o contexto e como esse contexto influencia o que a gente está vendo. Então, essa classificação faz sentido... Tá ligado a comportamento, né? Comportamento, a gente está falando de característica, futuro, Marco, mas sim. assim, entendi, claro, né? O futuro ele está sendo escrito, desenhado, mas o que nós podemos esperar? Vamos dizer que nós estamos agora aqui escrevendo esse futuro. O que nós podemos esperar com toda essa revolução? Bem colocada aqui, o chapeiro, o robô não vai fazer hambúrguer, né? Pode ter o atendimento, pode ser ali na tela, mas
O concreto também, o robô não vai bater o concreto. Tem muitas, a gente pode listar aqui as atividades que não serão substituídas por robô. Mas a gente pode listar também aquelas que serão. Uhum. E aí eu acho que desenhar esse futuro, essa geração, até baseado nisso que você coloca, né, dos anos 70, dos 80, que vai mudando de comportamento, seja em relação a dinheiro, seja em relação ao culturalismo. Uhum. Mas agora, diante dessa realidade, a gente fala muito, nós temos falado muito do GPT e grandes especialistas, né, Renato, dizem, olha, a gente já ouviu aqui pessoas dizendo que é uma revolução maravilhosa, que o GPT é mais uma ferramenta ótima. E a gente já ouviu também alguém dizendo que é um grande risco, que ele pode ser, nós podemos estar criando talvez a grande revolução tecnológica já esteja acontecendo, já aconteceu e agora está se refinando. Enfim, diante de todas essas gerações aí, com nomenclaturas e nomes, mas nós podemos imaginar o que é essa geração próxima. Vamos dar um nome para ela, sei lá, geração T, sei lá, de tecnologia, tech. Até boa. Geração tech. tech. Gosto. Geração GPT. Geração GPT, por exemplo. Porque nós, digamos assim, né, nós dos 50, a gente já viveu um pouco tudo isso, essa evolução. Mas agora vem uma geração, né, eu acho que vai consumir, vai viver muito mais tudo isso. Nós somos talvez a parte da história disso. Sim. Tem agora os protagonistas dela, né? Pois existe um lado preocupante mesmo, porque não é só a questão do chat GPT e da inteligência generativa. Você tem quem está educando essa turma. Por exemplo, um grande difusor de fake news ou no news é o TikTok. O TikTok é ótimo para muita coisa, mas quem tem filho pequeno como eu, 7 e 9 anos, todo dia ouve uma teoria da conspiração que eles viram no TikTok. Eles não checam. Então, puxa, você sabia que nananana, aí você tem humor, você tem o funk, você tem um monte de coisa, nada contra, mas estou dizendo assim, para uma criança de 7 anos, não dá para ela chegar em casa e ouvir uma música que tem um monte de palavrão, um monte de coisa. Para mim não dá. Então, assim, como é que você vai educar? Eu acho que tem uma questão aqui da gente entender para onde caminha o mundo. E a partir daí entender para onde vai essa geração. Te dar um outro exemplo, na minha seara, que é a comunicação. As crianças leem muito menos, não assistem televisão. Para onde vai a televisão? O William Bonner das crianças é o Lucas Neto, ou o Felipe Neto. Não é? O pessoal está rindo aqui do estúdio, mas é verdade. Eles não assistem. Essa história de grade televisiva. Vou ver o jornal às 8. Imagina, você vai virar para alguém e vai dizer que você vai ver o teu seriado principal. Amanhã tem Game of Thrones 7h30 na HBO. Isso não existe. Então, assim, existem mudanças que a gente vai ver acontecer. O que eu vejo? Acho que é uma questão de imediatismo. Acho que a gente tem que educar, como a gente foi educado para o celular ao longo dos últimos anos, a gente vai ter que educar essas crianças e esse novo mundo para entender o seguinte: a internet é muito legal, mas você precisa checar. Você precisa checar, você precisa entender. Como a gente também se educa, né, Renato? Quantas cartilhas a Opsiblum fez para a educação parental em relação à internet? E eu acho que a gente tem que fazer isso com os filhos também. Então, o que eu vejo? Quando a gente fala de futuro do trabalho, claro, uma mão ferramental muito forte, que é a mão da inteligência artificial, entre outras. Eu vejo uma multidisciplinaridade, como você comentou, que eu vou chamar de slash, barra. Então, geração slash. Ele pode ser chapeiro de hambúrguer, mas certamente ele tem outros talentos. Ninguém é só chapeiro, ninguém é só motorista de aplicativo, ninguém é só fotógrafo, ninguém é só advogado. Você tem multitalentos. Então, eu acho que o mundo que caminha é um mundo multipotencial, em que a gente vai ter oportunidades de trabalho e também de desenvolvimento cognitivo em várias áreas. E mais do que isso, eu acho que é um mundo mais globalizado. A gente que já passou aqui dos 40 e muitos vai lembrar que a própria Globo falava em aldeia global. Lembra disso? Aldeia global, que é super antigo. Mas hoje, nenhuma criança, ou muito poucas crianças, pensam regionalmente. Vou te dar um exemplo. O meu filho tem 7 anos. O time do meu filho é o Paris Saint-Germain. Ele adora o São Paulo. Os filhos do Renato gostam mais do São Paulo. Mas a molecada de hoje é uma molecada que o ídolo é o Cristiano Ronaldo e o Messi. Ele nem sabe quais são os nomes dos jogadores. Talvez do Palmeiras está ganhando tudo, mas do São Paulo, menos. E por aí vai. Então acho que esse apego ao regional diminuiu um pouco e a cabeça já é mais global. Então acho que quem cria uma empresa, quer criar uma empresa já pensando em escala, como é que ela vai desenvolver lá fora, e se o aporte,
e blá blá blá, e como é que ela vai regenerar no mundo. Eu vejo que tem uma cabeça mais global, multipotencialidades, a questão digital obrigatória e forte, e eu acho que talvez uma abertura de consciência para temas que até então a gente achava tabu. De gênero, de raça, discussões em relação a isso, a questão feminina, que também é uma questão, a questão da negritude, que é uma questão essencial, especialmente no Brasil, que ainda é um país muito racista, né? Muito racista, muito elitista em muita coisa. Não, o mundo do direito ainda é muito. Você vai nos grandes escritórios, você olha para os lados, você não vê pessoas pretas. Isso é um problema sério. Nas universidades, talvez está quebrando um pouco por conta das cotas. São temas polêmicos, entre aspas, para a gente, mas para essa molecada não é tão polêmico. Se você conversa com eles, acham normal a bissexualidade, que é um tema que, pô, na nossa época, imagina, você vai falar disso no ar, aqui num podcast desses, mas hoje, se você não fala disso, você está omitindo. Entende a diferença? É que nem no direito. Antigamente você tinha que se defender de uma acusação, mas o acusador tinha que provar. Hoje não. Se você é atacado, você tem que provar que você é uma pessoa idônea. Então, acho que existem muitas inversões e muitas mudanças que, assim, é que nem a tecnologia. Não é uma questão de ou. Sou eu ou a tecnologia. Sou eu e a tecnologia. Então, sou eu e todas essas questões que têm que ser discutidas. Eu acho que hoje, né, Mark, nós temos uma abertura muito grande, uma disponibilidade enorme, gigantesca, um cardápio, né, acessível para quase todo mundo. Então você, desde a parte de vídeo, você citou aqui o TikTok, a parte de conteúdo, a parte agressiva, a parte conservadora, a parte erótica, a parte religiosa, enfim. De repente a tecnologia expôs isso para o mundo. Esse é um ponto. Tem um lado positivo, mas tem um ponto negativo, que é você conseguir separar. Concordo. Né, de acordo com critérios específicos, o que é bom, o que é ruim. E como você colocou, alguns vão achar que aquilo é bom, outros vão achar que aquilo é ruim. Aí a gente vai para a sociedade, o que a maioria acha que é o princípio aí básico da democracia. E são valores que são construídos, éticos, morais, filosóficos, etc. Então, talvez por essa amplitude, o grande desafio hoje seja educar da melhor forma possível. Porque você tem esse acesso. Concordo. Mas as pessoas também têm menos tempo. E essa parte da educação, olha, você tem acesso a isso, mas isso aqui não é bom, isso aqui é bom. Então, uma parte, a lei vai ter que vir e vai ter que responsabilizar, ampliar as responsabilidades, vai ter que restringir, vai ter que trazer mais obrigações para plataformas, etc. De forma que você consiga trazer aquilo que a sociedade quer ou entende que é positivo ou não. Mas a educação, agora falando um pouco da família, dos pais, que vão educar também para o futuro do trabalho, sem dúvida nenhuma. Trazer aqui um pouquinho do meu exemplo. Hoje, eu acho que a tarefa, né, a carga de educar hoje para os pais é muito forte. É muito maior do que, inclusive, 20, 30, 40 anos atrás, porque você tinha menos acesso. Então era mais fácil você definir. Hoje você tem que estar quase que 24/7 mostrando, olha, isso aqui não é bom, isso aqui é bom. E como você colocou aqui a questão do time, né? Ninguém vai assistir aquele programa na TV, aquele dia, aquela hora. Não é ninguém. Uma parte da população ainda vai, não tem acesso. Então tem acesso à TV. A TV, sim, que é o que está segurando, né? Mas daqui a pouco vai ficar tão barato acessar a internet e os dispositivos também serão baratos que você vai ter mais essa disponibilidade. Mas, por exemplo, nessa tarefa, né? Nesse desafio de tentar educar cada um com os seus valores, tá? Você sabe, eu acredito muito em Deus, sou cristão. Ontem eu tive uma bênção muito grande que legal. Foi, tem uma, até vou dar uma sugestão aqui, tem uma, você vai gostar também, é uma série, pelo aplicativo, na verdade é uma associação de pessoas, né, chamado Angel Studios, e que eles desenvolveram uma versão que envolve muito o Velho e depois o Novo Testamento, uma versão dos apóstolos, Jesus na visão dos apóstolos. Então conta a história de um outro jeito, e animado, alegre, interessante, enfim. Então chama The Chosen, né? Tem até um aplicativo hoje, The Chosen. Então eu tive uma benção de ter todo mundo lá assistindo. Que legal. 3 episódios. Ontem, que foi no domingo de Páscoa, e a minha esposa tirou uma foto, inclusive, eu li, nossa, todo mundo assistindo The Chosen, né? Mas como é que a gente chegou ali, né? E não foi só a gente, não. Foi por isso que eu falo que foi uma benção também, porque é muito difícil educar. Mas eu coloquei esse ponto, até porque o professor José Pastore, que fala muito do futuro do trabalho, ele colocou nesse tema de educação um alerta. No penúltimo artigo,
saudações aqui ao meu grande amigo, doutor, professor José Pastore. Ele disse, olha, nesse momento nós precisamos olhar para as novas oportunidades que estão surgindo, como você colocou, muito rápido. E ele cita en passant essas novas oportunidades como novas, quase que opções, quase que obrigatórias a partir da evolução tecnológica. Então, o chat GPT, que é sempre debatido aqui, nós estamos falando disso há 3 meses. Antes era metaverso, né? Agora nós já estamos falando, esse fim de semana o tópico se aqueceu, na questão do uso das ferramentas que descobrem se você usou o OpenAI. Então você já tem faculdades usando isso, está vendo algo automático, olha, Claro. isso aqui faz parte do meu portfólio, daqui a pouco vai estar automático no sistema, já vem até informação automática, podem escrever, daqui a pouquinho, qualquer consulta que for feita, já vai vir, isso aqui tem um pedaço do chat GPT. Uma oportunidade, a gente chama de engenheiros de prompt, etc., né? Mas de pessoas que vão estar utilizando, ensinando e treinando, por exemplo, filhos, né? ou pessoas. Olha, aqui você tem que usar desta forma. Você vai usar o chat GPT, mas você tem que usar essa outra ferramenta também. Veja que isso pode estar certo, isso pode estar errado. Inclusive, no nosso quadrinho, eu já me antecipei aqui, já fiz a pergunta para o chat GPT, que nesse momento, hoje, o assunto do dia do chat GPT é a possível ação judicial por difamação do prefeito de uma cidade da Austrália, que foi, se não me engano, quem denunciou uma situação ilícita lá de corrupção, se não me engano, fazer esse registro aqui. E quando ele pesquisa o nome dele no chat GPT, ele aparece como uma pessoa que já foi condenada e foi presa. Na verdade, ele que teria, em tese, denunciado isso e falou que vai entrar com uma ação contra, entre aspas, o chat GPT por difamação. Então eu fiz duas perguntas aqui. Primeiro, eu fiz uma pergunta de bastidor aqui. A gente estava falando no início do podcast de felicidade, que daqui a pouco eu vou entrevistar o Ricardo sobre isso, que a gente não pode ainda contar o que é. Mas eu perguntei pro chat GPT se ele é feliz, né? E ele respondeu assim, olha, como uma inteligência artificial, e aqui é uma outra coisa também que eu contesto, qual que é a definição de inteligência, eu não sou capaz de sentir emoções como felicidade. Meu propósito é ajudá-lo a realizar tarefas e responder perguntas. Se você precisar de ajuda com algo específico, sinta-se à vontade para me perguntar. Aí eu perguntei, a OpenAI, né, já foi processada? E ele diz assim, desculpe, eu não tenho informações suficientes para responder essa pergunta. Seria possível fornecer mais um contexto sobre o que você está referindo com OpenAI? Talvez eu possa ajudar de outra forma. E fiz uma outra pergunta fora aqui do Zap, perguntando se o chat GPT se submete às ordens da OpenAI. Ele disse que sim, que a programação toda decorre dos programadores da OpenAI. E em outro episódio eu perguntei como eu poderia desligar o chat GPT e ele falou que a OpenAI poderia fazer isso. Então uma ordem judicial contra a OpenAI poderia fazer isso. Contei toda essa história, perguntei da felicidade em função desse contexto, dessa notícia hoje, dessa primeira ação por difamação. Mas a informação não tem veio errada. Claro, uma questão de ele fazer a varredura de dados só até 2021? E até 2021 ninguém ter processado? Então, esse dado do caso em si deve ter sido anterior a 2021. Então, é uma Entendi. informação incorreta. Entendi. Que pode Bom, lesar, né, a imagem, por ser difamação, então, a imagem do prefeito. Então, a pergunta foi feita, quem era aquela pessoa? E ele disse que aquela pessoa é uma pessoa que já tinha sido condenada. E não era. eu fiz um post, Renato, em janeiro. Quem é Mark Tawil? Eu tenho uma página inteira na Wikipedia. Ou seja, dá para varrer e encontrar, tem inúmeras biografias pequenas minhas e tal. Ele me deu 8 respostas erradas. Eu postei isso. Falou que eu era um personagem do Glee, seriado. Falou que eu era um empreendedor social. Inventou um monte de coisa. Ele misturou tudo. E nenhuma estava certa. Hoje eu aprendi a usar o chat GPT, doutrinando o chat GPT para me responder coisas de comunicação e tal. Mas eu não tenho esperança nenhuma, que se você jogar lá Renato Opsi-Blum, ele vai te trazer coisas que não tem nada a ver. Então, eu vou te perguntar, isso é inteligência? Ai, meu Deus. Castilho, tá aberto para você, nosso filósofo Olha que também. Vamos deixar o Castilho começar? pergunta- Vai, primeiro os damos. Vai, Inteligência. começa você. Olha, volto naquela pergunta que nós fizemos da frase do Descartes, René Descartes, sobre penso, logo existo. Você mesmo disse, ele não pensa. É verdade. Se ele não pensa, É verdade. eu entendo, nós podemos concluir aqui, talvez com equívoco, mas
de que não é inteligência. Inteligência deriva da mente humana. Ele executa. Ele executa... Ele é uma ferramenta ele é uma chamada de ferramenta inteligência. que ele consegue, através aí a tecnologia explique, mas cruzar dados, por isso que ele erra tanto. E erra. Eu também já fiz esse teste. Ele já colocou que eu sou juiz, que eu sou escritor francês, que eu sou... Ele todas as versões também. Depois ele acerta, ele fala... E aí ele pede desculpas. Ele fala, olha, me desculpe pelo equívoco. Ele é gentil. Obrigado gentil, é verdade, por gentil. ter... Bem educado. Estou sendo... Programação educada. Exatamente. Mas aí, se a inteligência prescinde de um raciocínio, né, que ele não tem, ele simplesmente trabalha com algoritmos e com palavra-chave, me parece, ele tem que buscar as informações no banco de dados que ele tem. Mas talvez Ainda. seja uma maneira... A gente está sendo talvez muito purista, não? Mas, por exemplo, nós colocamos... Não dá para ter hoje Ele não é fiel, né? Então, assim, peça lá que texto for para ele fazer. Você tem que ter um cuidado com aquilo, de saber, de checar aquilo. Por isso que ele é uma boa ferramenta, a meu ver. Mas eu não acho que ele seja uma ferramenta que hoje ainda nós podemos ter fidelidade para usar. Por exemplo, esse exemplo que você deu do prefeito, né? É óbvio, ele produz, é tão grave isso, né? Alguém que produz uma fake news, uma notícia dessa natureza, né, Mark? Na internet as coisas às vezes se tornam irreversíveis até. Ou até desconcertar isso. Não sei se uma ação judicial só vai resolver. Eu acho que ele está em construção. Exato. Penso isso. Né? Agora, aproveitando, Mark, já que falamos de inteligência, para o futuro do trabalho, nosso bate-papo, que começamos falando disso, né? Nosso especialista que é o nome de duas colunas que eu tenho, futuro do trabalho, na época negócio e na eletromídia, nos painéis. Então, o trabalhador hoje tem que ter qual grau de inteligência? Vou falar mais, acho que a inteligência do trabalhador hoje, todos nós aqui, tá? Todos nós, a turma que tá aqui no backstage e tal, ele tem que ter uma visão holística. O que eu quero dizer com isso? Ele tem que ter uma visão integrativa de que ele tem que ser multipotencial. Então não adianta hoje o pessoal aqui que é da técnica saber só operar uma câmera. Ele vai ter que olhar e saber, se precisar, talvez... Mesmo que ele não saiba mexer no microfone, que é som, ele precisa entender pelo menos olhar por cima do muro. Então ele precisa entender como é que funciona um podcast. Ele precisa entender, mesmo que ele não saiba a fundo, para onde vai esse podcast. Ele não precisa ficar só naquele departamento. Isso vale para tudo. Então numa empresa, por exemplo, numa indústria, vamos pegar uma indústria. Eu sou da turma de... sei lá, back office, né? Tipo aquela turma de administrativo. Mas eu vendo lâmpadas, é importante eu entender do mercado de lâmpadas, é importante eu olhar para os lados, saber quem são os concorrentes, é importante olhar talvez para a filosofia, para entender o que é felicidade, gestão humanizada, porque eu não quero contratar uma pessoa que vai ficar numa baia ali, num curralzinho, fazendo o mesmo. Mas, Mark, quero uma pessoa que tenha outras visões. Não está faltando curiosidade, proatividade, iniciativa hoje? Porque dá essa sensação que o ordinário hoje, ou seja, o dia a dia ordinário do sentido da palavra em si, de você fazer aquilo que você tem que fazer, já é uma qualidade, porque as pessoas não estão fazendo, né, o que deveriam fazer, ficam muito paradas, parece que não tem iniciativa. Outro dia estava no restaurante, e olha que interessante, vou deixar isso gravado, depois eu mostro pro meu amigo, que eu esqueci o nome dele, meu novo amigo. E vem um garçom, muito educado, muito atencioso, pegou um vinho lá, mostrou o vinho e tal, perguntou da uva, etc. Ele perguntou, falou, da uva, disso, daquilo e tal. Eu falei, mas você não sabe não, eu estou tentando aprender, né? Aí começamos a bater papo. Ele falou, olha, eu comecei aqui, eu me apliquei, né? Eu me inscrevi aqui para entrevista para lavar prato. Mas eu cheguei no dia, tal, o entrevistador disse, não... Você já vai ser aprendiz de garçom, né? O cumim, né? Cumim. Vai ser cumim. E agora estou virando garçom, isso faz 2 semanas, na segunda-feira. Eu falei, mas é isso aí, a sua proatividade, o seu interesse, né? A sua forma, né, de trabalho. Com certeza ele fica até mais tarde, ele quer saber mais. Isso é uma coisa que não é regra mais, virou uma exceção, Mark. E por que está acontecendo? Será que é uma acomodação de mercado? Será que a tecnologia... está propiciando essa acomodação? Eu estou procurando aqui, ao vivo, a teoria de Charles Darwin da evolução.
A teoria da evolução afirma que o ambiente, por meio da seleção natural, que determina a importância da característica do indivíduo ou das suas variações. Resumindo, existe uma seleção natural. E eu acho que isso não é uma questão nem geracional e nem do ambiente. Eu acho que essa é uma questão humana. Tanto que você tem uma geração hoje que, por alguns fatores, mas muito também por preguiça, é uma geração nem estuda, nem trabalha. E essa geração nem, ela pega quase 30% de pessoas de 20 a 29 anos. Então não me passa pela cabeça que você não trabalhar pode até acontecer por algum motivo, mas não estudar, não se interessar, aí você tem um outro problema. Então eu vejo que sim, tem muita gente hoje que está desinteressada da vida, mas é um problema muito mais da pessoa do que necessariamente do ambiente, da geração, do país e tal. Tem gente que não trabalha, tem gente que não está afim de fazer nada mesmo. E aí azar é da pessoa, porque com o tempo não é o robô substituindo a pessoa, mas é quem entende mais de robô. Você vê a diferença? Não é a tecnologia que vai te trocar, mas quem entende mais de tecnologia que vai substituir você. Por quê? Porque a gente é multipotencial, a gente é multicarreira. A gente vai... Se eu não me virar hoje, eu preciso pagar boleto. Preciso fazer alguma outra coisa amanhã. Se eu não tiver interesse, o boleto vai chegar. E você não vai ter como pagar. E aí você vai se endividar. Se você não se endividar, você vai se dar mal, você vai perder as coisas. Então acho que é muito mais. Tanto que você vê gente muito privilegiada que está em casa sem fazer nada, que não está afim de fazer nada. Você tem pessoas que destroem a construção do pai, do avô, porque simplesmente não estão afim de nada. São pessoas que só querem gastar, não querem produzir. Não estou dizendo que todo mundo tem que produzir igual, não estou dizendo que todo mundo... meritocracia no Brasil é uma coisa que não existe, a gente está num país desigual, ponto. Mas eu acho que é muito mais da pessoa, da curiosidade, do que outra coisa. Então você, como um grande empregador, se você percebe que tem duas pessoas ali e uma não está afim de nada, seleção natural, ela vai ser substituída por alguém que quer trabalhar. Tem muita gente que quer trabalhar, tem muita gente que está afim, tem muita gente que entra com fome. Uma vez eu escutei uma frase do Flávio Augusto, que é um grande empreendedor, mora nos Estados Unidos e tal. Ele disse, não adianta ter a faca e o queijo na mão, você tem que ter a vontade de comer. Ali. Então a fome... Boa frase, hein? Stay hungry. Flávio Augusto, né? é. Flávio Os Augusto. nossos cumprimentos digitais. Aliás, vamos chamá-lo quando ele estiver aqui. Pois é. Um grande Pronto. amigo meu também. Já estivemos juntos para bater um papo. E o próprio Flávio... Steve Jobs, olha, o Josh é o nome do meu filho. Um beijo, filho, te amo. Steve Jobs fala isso. Stay hungry, né? Você tem que ter fome. Se você não tiver fome, não adianta faca, queijo, pão, manteiga. Sabe uma coisa que nós ouvimos lá do Zé Mineiro, né? Ele falou que tem que ter o olhar do dono, mas não no sentido de sou o dono, de ser o primeiro a chegar, de ser o primeiro a fazer, de querer que dê certo. E eu rapidamente, há 20 e tantos anos, quando eu comecei o meu negócio, a faculdade, era uma sala pequena na Vila Mariana e às vezes eu chegava, eu atendia os alunos que estavam chegando, a gente estava fazendo, naquela época o marketing era anúncio em jornal, não tinha internet, né? Então, eu atendia na recepção, fazia a ficha, preenchia, atendia o telefone, na salinha de professores pequenininha, eu corria levar água, chegava, eu estava multi. Empreendedor. Depois eu entrava na sala para dar aula. Então, o cara falou, ué, você me atendeu? Esse é o professor também? Eu falei, sim, eu estava ali porque eu queria que desse certo, eu precisava fazer, então não me incomodava fato nenhum de servir água, de limpar o chão se fosse preciso, o que fosse preciso. Então, com essa vontade. E é isso que talvez hoje, né, Renato, acho que o nem, né, gostei desse conceito aí, mas precisa mais. Acho que não tem que ter medo. Muita gente me pergunta, mas esse 1.200, essa faculdade de Direito, para onde vai essa gente toda, né, fazendo Direito? Não sei. Mas quem é bom tem o seu lugar. Exatamente. Quem é bom, Mais do que quem nunca. para além do... Não, eu vou estudar só Destaque. processo, eu vou ser criminalista. Ok, criminalista também, mas você tem que ter um conhecimento para além, inclusive de filosofia, de direitos humanos, inclusive de tecnologia, sobretudo, porque não é só... Você bem falou, ninguém é só chapeiro, ninguém é só... Nós somos seres subjetivos e múltiplos, né? Então eu acho que é isso um pouco de que o mundo está mudando nitidamente, mas o homem também tem que se adaptar a isso tudo, né? Eu acho que... E o Mark pontuou também, né, tem algumas, falando do chapeiro, tem algumas tarefas que serão sempre necessárias. Então, por exemplo, a gente discutiu aqui, né, em outro momento,
a questão comer, por exemplo. Nós precisamos nos alimentar, senão a gente morre. Então alguém vai ter que fazer comida, analisar comida, fazer cardápio, E preparar. mesmo que o robô faça, porque já faz, não vai ser em escala, robô. claro. O robô vai ser tudo igual sempre, Claro. porque é programado. A não ser que na quântica, sei lá, mas você pode comer veneno, né? Enfim, seja como for. Mas é algo que está inerente ao humano. Da parte da economia, e é uma crítica que a gente fez aqui num outro podcast, se automatizar tudo, né, você vai realmente tirar empregos. E aí, quem é que vai pagar aqueles que estão fora da economia? E como é que eles vão comprar comida? Então, quando você fala isso, então, se eu tenho uma parte grande da população que não está, né, produzindo, portanto, não está ganhando, eu diminuo o fluxo econômico naturalmente. E isso vai contra qualquer economia capitalista. Então, não vai dar para automatizar tudo, ainda que seja possível automatizar uma boa parte, ou não. A gente tem um desafio, tem um número que saiu agora em Davos, em janeiro de 2023, que até 2030 é logo aqui. Lembra de 2016? 7 anos atrás, daqui a 7 anos, 2030. A gente vai ter 1,1 bilhão de empregos radicalmente transformados pela tecnologia. Só que, de novo, as pessoas não podem morrer de fome. Elas vão ter que se readaptar. E se readaptam. Quando a gente falava de internet 30 anos atrás, vai matar, o cinema matou o rádio, nanana. Cara, você tem internet que convergiu tudo, você tem um streaming que era uma coisa inimaginável. 30 anos atrás era, como é que chama? Blockbuster. Imagina quanto... Estão voltando no cinema. As pessoas estão voltando. Estão voltando pro cinema. O cinema também mesmo com o streaming. E o streaming está caindo. Pois é. Sim. Então, assim, você vai ter mudanças substanciais. Agora, é inegável que a gente tem algumas questões acontecendo e que vai partir muito do ser humano querer se virar. Existe um termo que eu gosto muito chamado acabativa, que é horrível, né? O termo é feio, mas o conceito é ótimo. É do Stephen Kunitz. Você tem todo mundo com iniciativa. É importante ser proativo, mas proativo você começa, mas você não termina. Então, no mundo de hoje, é melhor você ser disciplinado do que proativo. Quem vence é o disciplinado. É o Schumacher ali, nervos de aço. Não é o proativo que começa aqui, levanta a bandeira e tal. E o que a gente tem visto hoje, por conta da internet em especial, é que existe uma preguiça de acabativa. As pessoas são ativistas de sofá. Você tem muita gente que levanta a causa, mas não levanta ali da cadeira para ir fazer alguma coisa efetiva. Ficou cômodo. Só que isso está matando a produtividade. Então, aquilo que você fez com os teus filhos, de sentar no sofá e ver um filme junto, para mim já é muito difícil. Porque no meio do filme as crianças já querem levantar para ir fazer outra coisa. As crianças hoje, quem tem filho pequeno ou neto sabe, elas pegam o iPad, elas vão passando até a cena que elas gostam no filme. Não assiste o filme inteiro. Você tem hoje uma questão que para mim também é muito, muito assustadora, que é a velocidade 2. Em tudo. Assustadora. É assustadora. Porque assim, uma coisa é você ter a velocidade 2 no WhatsApp, que também assim, ok, tem sua discussão. Mas agora, no vídeo, na Netflix, no áudio do Spotify, quer dizer, que mundo é esse que a gente precisa condensar para ter 48 horas em 24? Tudo isso mexe cognitivamente, a gente não sabe onde vai dar. Então, claro, é importante falar de futuro do trabalho e tal, mas a gente tem um mundo brutalmente desigual. Você olha para o mundo agora, o mundo inteiro está em polvorosa. Você tem coisas inimagináveis, corrupção em Israel, que era uma coisa que não tinha. Você tem questões, líderes religiosos, como teve recentemente do Dalai Lama. Então, assim, que mundo é esse que a gente está vivendo? E eu acho que os valores precisam ser repensados. E aí não é tecnologia, eu acho que é a educação. A educação é um trabalho de longo prazo, por isso que ninguém quer fazer. Entende o problema? Ninguém tem paciência para educar mais. Só que eu acho que é só a educação e a consciência que vão fazer esse futuro mundo, que vai ter muita tecnologia fazendo já muita coisa, fazer a gente ter uma palavra só, que a gente não faz, que é curadoria. A seleção das coisas, como você citou, Renato. A gente precisa selecionar o que é bom, o que é ruim, para os nossos filhos e para a gente também. A gente perde muito tempo hoje sendo demandado. Eu vou te perguntar, Ricardo, qual que é a moeda mais valiosa desse século? O tempo. O tempo. E você, Renato? Só Sabe qual que é, para mim? A atenção. Que a gente é demandado o tempo todo. Mas você falou da paciência. Paciência. Que é bíblico, inclusive. Sim. Né? Quantas vezes, né? Moisés não falou de paciência, Sim. inclusive. Mas a paciência
A disciplina, também você reforçou. Você é muito disciplinado. Disciplina, paciência, vamos acrescentar aqui. O foco, a persistência. Exatamente. A busca de... Eu citei esse exemplo lá, estamos assistindo, mas desde pequenininho, né? Quantas vezes a gente não vai, não fala, não mostra, reza junto e vai, e puxa, ó, tá errado. Não faz isso, fez aquilo, não sei o que. Às vezes a gente tá cansado, morto, esgotado, mas estamos lá. Não vamos desistir, vamos persistir, vamos em frente, não sei o que. E depois vem. Mas quando você tem um cardápio, né, muito diverso de opções, as pessoas se perdem. Sim. Não, às vezes até sem querer. É que nem você vai na perde. pizzaria, Sim, tem sim. 100 sabores, Poxa, você não sabe o que pedir. Você falou da questão do dupla velocidade lá. Uhum. Você tira até do contexto. Sim. Você vai tão rápido só para escutar, não, mas às vezes o jeito que o cara falou, que a pessoa falou, Uhum. é importante. É ali que tá. Exatamente. que tá a questão. O tom de voz. A paciência. Exatamente. E a gente acaba voltando, né, para valores clássicos. Então a gente vai voltando. Você tem o cinema. As pessoas estão voltando pro cinema, saindo do streaming. O streaming fez muito sucesso na pandemia porque não tinha outra opção. E é legal também. Uhum. Home theater em casa e tal. Mas as pessoas estão voltando pro cinema pela experiência. Sim, Né, pelo encontro. Restaurante. concordo. Os restaurantes estão super cheios. Né, Concordo. todo tipo. Os etc. eventos também. Os eventos super lotados, como eu Uhum. nunca vi igual. O trânsito tá pior do que antes. E aí, né, Castilho, tem até uma outra questão. Eu cito muito em palestra isso, normalmente no segundo slide, que a inovação, na verdade, ela se repete. São coisas que se repetem, né? O metaverso, Second Life, voltou de novo. Tá aqui no cinema, voltando de É novo. cíclico. Com uma tela mais legal, com som mais legal, etc. Mas volta. Então, talvez quando a gente fale do futuro do trabalho, talvez a gente tenha essa repetição também. Talvez. Né? Não é um pensamento aqui pro meu amigo Mark Tawil apenas, né? Olha, eu, com essa questão do tempo, né, da atenção, da paciência, o que a gente pode acrescentar, talvez? Eu acho que colocar os valores no meio de tudo isso, que é o que você colocou bem aqui, que os valores talvez precisam serem retomados, né? E aí eu tenho... Acho que paciência, Renato, e essa persistência, porque muitas vezes as pessoas desistem mesmo, né? Pô, mas eu vou e não é isso. E aí eu quero lembrar, tem uma frase de Santa Teresa d'Ávila, que é uma das poucas filósofas do cristianismo que a gente estuda, né? E ela dizia o seguinte, nada te amedronte, nada te perturbe, ponto, tudo passa. A quem tem paciência, tudo alcança, só Deus basta, nada falta, só Deus basta. Essa frase da Santa Teresa é um pouco desse resgate. Eu entendo que toda essa tecnologia que prescinde, depende de nós, da inteligência humana, que nós concluímos aqui que inteligência artificial não é. O nome inteligência é outra coisa, né, Renato? Adorei. Mas inteligência não é. Inteligência é exclusividade do homem. Saiu uma ementa aqui. Saiu uma ementa. Adorei. Saiu. Versa podcast. Porque Legal isso. é isso. Adorei. Tá equivocado Vou essa utilizar terminologia de e vou inteligência acreditar. artificial. Ela não é inteligência, ela é alguma coisa artificial. Perfeito. Até porque ela erra, nós erramos muito também. Mas esses elementos da paciência, que venha a tecnologia, que venha mais. A gente começou no metaverso, tem o quê? 8 meses, Renato, o GPT? E só nós discutimos aqui há 3 meses o GPT. É novo tudo isso. Sim. Para onde vai? Não importa, desde que nós consigamos manter os nossos valores. Isso não pode mudar. Concordo na plenamente. humanidade. Então, eu penso que é isso, Marco. Você trouxe aqui essas ideias todas e a gente pode refletir com isso, com essa persistência, com foco, com atenção, porque as pessoas querem atenção. E o foco... E a atenção é falta de amor também, é falta de afeto, falta de congregar com a família, de você estar, por exemplo, ver um filme com a família é uma coisa que não devia ser discutível isso faz parte, né? Então, para onde vai essa tecnologia? Cada um num canto, olhando uma coisa, e esse individualismo é o que vai imperar? Acho que é resgate um pouco que nós precisamos trazer. Concordo. Eu vejo que tem muitas questões aqui interessantes. Esse papo tá ótimo, né? Pode durar 2 horas que vamos lá. Tem essa questão dos valores, que é super importante. Tem a questão da seletividade aprendida. A gente aprender. Realmente, isso vai fazer diferença na minha vida? Eu preciso responder isso agora? São todos aprendizados, né? São todos aprendizados. Será que eu preciso falar com você agora? Será que eu não posso dar atenção? Isso a Covid trouxe muito. Eu preciso agradar o meu chefe ou preciso ficar com a minha mãe, que é idosa? Eu preciso ligar para um amigo para ficar 2 horas batendo papo sobre o nada, ou posso ligar para um tio ou um tio-avô para saber como ele tá? Isso aconteceu, mas depois se perdeu, infelizmente, porque o mundo é mundo.
A gente, inclusive, tem, né, olhado para a Covid, sentido saudade do lockdown. Saudade do lockdown. Que é quando a gente ficava com a nossa família o tempo todo, sem obrigação. Não sou obrigado a ir para esse evento. Vou ficar com os meus filhos, imagina, tem coisa melhor. Vou dormir até tarde, acordar com eles. Eu já sinto saudade de alguns dias assim. E olha que eu perdi meu pai para a Covid. Então foi um período brutal para mim. Mas mesmo assim, eu olho para aquele período no momento que eu estava em família. Na época eu estava casado, a gente estava, né, em família. Mas o que eu tenho para acrescentar em relação ao que vocês falaram aqui, que é brilhante, toda essa questão dos valores e do olhar que a gente tem que ter, eu acho que é um período de reflexão. A gente vai ter que refletir sobre que mundo a gente quer. A gente vai ter que refletir para se realmente a tecnologia é uma questão ferramental. Porque, de novo, tudo que a gente falou aqui, a maioria das coisas que a gente falou é arte. A arte da educação, a arte da família. E tecnologia é ferramenta. Porque a tecnologia, ela na verdade, ela liga uma coisa a outra. A tecnologia aqui do som, ela vai permitir que a nossa conversa chegue mais longe. O chat GPT, eu adorei o conceito. Escreva para eu poder reproduzir nas minhas palestras, por favor. Escreva para eu poder acreditar. Adorei. É realmente uma varredura, não é uma, né? Não é uma inteligência. Mas eu acho que o mais interessante é olhar para essas questões e dizer, bom, o mundo é esse. Onde que eu me insiro? Onde que eu me encaixo? É a tecnologia que me transforma ou eu uso ela? E eu acho que tudo isso são questões de consciência e de reflexão. Eu acho que vai vencer no mundo vindouro quem realmente tiver essa consciência de como usar, de como não usar, até para poder evangelizar os outros. Quer dizer, o caminho está errado. Porque o ChatGPT é uma ferramenta. Aliás, eu acho que ele vai muito mais longe que o metaverso, eu acho. E que NFT, e eu perdi um dinheiro com o NFT, viu? Porque eu acho que ele tem uma ferramenta mais prática, mais de aplicação, hoje. Uma pesquisa da Gartner diz que até 2025, 50% das grandes empresas do mundo, das empresas globais, metade vai estar usando ChatGPT em todas as suas comunicações. E claro, para um trabalho você pode identificar como hoje tem antiplágio e tal, mas para uma empresa que precisa construir um texto, é em 5 minutos. A mesma coisa do Google, né? Voltar um pouquinho, lembra da nossa época? A gente pesquisava no Alta Vista, Exatamente. no KD, No Yahoo. né? no UOL, Radar UOL, lembra? Yahoo, etc. Isso foi se aprimorando, depois virou o Google, o melhor buscador, o Bing, etc. E hoje nós temos o ChatGPT porque tem uma questão adicional, né? Você dá a impressão que você está conversando, isso que é o chat, né? Então isso atrai, né, um pouco mais o ser humano. O ser humano gosta de interagir, né? Agora, eu até fiz esse exercício outro dia. Pesquise a mesma coisa no ChatGPT e no Google. Primeiro ponto. Nunca fiz. Primeiro ponto, o Legal. Google é mais rápido. Tá. Né? Segundo ponto, ele tende a vir mais organizado, porque os algoritmos já estão acostumados, já foram aprimorados, etc. O ChatGPT tem uma série de incongruências e dependendo do feedback que você dá, ele muda a resposta. Já no Google você não dá o feedback, porque o algoritmo ele faz isso de alguma forma. Então ele é mais completo. Mas ele é mais conversacional. Sem dúvida. E qual é a questão que me chama a atenção nisso, né? Você sempre vai ter elementos de busca, de pesquisa, de utilização de conteúdo. A gente está sempre buscando conteúdo. Conteúdo ou facilitar. Onde é que está isso? O que falou isso, tal, etc. E vai. Isso vai continuar. A gente só não pode fazer com que isso, como você mesmo falou, né, que isso vire algo raso. Né? Isso impeça o nosso discernimento, a nossa argumentação, nosso poder de crítica e daí por diante. Mas eu acho que a gente está voltando. Acho que vai e volta. Acho que a gente está tendo agora uma tendência, até por esse excesso informacional, ou dilúvio informacional do Bob, né, se não me engano, isso acaba sendo um excesso tão denso que você não tem como ir mais a fundo. Você acaba voltando e valorizando, escolhendo, sim, Concordo. um conteúdo mais qualificado, trazendo os valores, né, escolhendo o mundo. Você falou, nós precisamos refletir e escolher que mundo a gente quer. Né? Aqui é uma forma... Nós temos aqui uma outra ementa, né? Sim. Então chegamos aqui e nós queremos um mundo mais focado, mais correto, mais educado, inclusive, né? Não tão polarizado e daí por diante. A gente vai mudando. Você lembrou da época da pandemia? Realmente tinha muita coisa boa e passou muito rápido, eu até acho. Eu inventei um monte de live lá também, mas era muito bom. Tomava café, almoçava e jantava junto, tal. Foi um aprendizado, viu? E você, Sem infelizmente, dúvida. né, o seu pai faleceu. Sem dúvida. Mas também foi um aprendizado.
É um MBA, né, em gestão Quanta do gente, caos. né, também não teve isso, enfim, mas houve uma evolução do trabalho híbrido. E a gente chegando já no final, né, inclusive era uma pergunta que eu ia fazer. Qual é o melhor modelo dentro do trabalho atual? Que existem várias discussões. Tem gente falando, não, tem que voltar todo mundo para o trabalho. Gente, não, vamos ficar uma parte, ou quase na totalidade, no remoto. Tem gente que fala, vamos no híbrido. Lá no escritório nós estamos no híbrido. Sim. Eu acho interessante. Mas eu gostaria eu acho que teria que ser um pouquinho menos híbrido, né? Lá a gente está no 2x3, né? Eu acho que seria 3x2, enfim, etc. O que você acha? Olha, eu acho que o melhor modelo, ele parte da escuta. A escuta é um superpoder que a gente não exerce. O que acontece muito hoje é que tem as decisões top-down. Só que as decisões top-down, elas foram muito validadas até fevereiro de 2020. Depois, o mundo mudou. As pessoas querem ser escutadas, acolhidas, elas têm um monte de problema de saúde mental. Existe o forto, sabe o que é o forto? Porque a gente fala muito daqueles medos, mas você conhece o forto? Não. Fear of returning to the office. Você tem o fofo, conhece o fofo? Também não. Fear of finding out, ou seja, não quero nem mexer porque eu vou encontrar. Ou seja, são questões que foram se desenvolvendo e que até então eram consideradas frescura, entre aspas, ou mimimi, e que na verdade não são, mas de âmbito pessoal. Tem pessoas que não se acostumaram de novo a voltar a pegar um ônibus 2 horas por dia, ser assediado no vagão do metrô, mulheres como um todo, para trabalhar num prédio onde tem que se juntar 6.000 pessoas no mesmo prédio e depois sair. Realmente não tem muito sentido. Mas, ao mesmo tempo, você tem falsas promessas, como o Elon Musk, que prometeu que para sempre agora as empresas iam trabalhar de casa, de repente mudou de ideia, obrigou as pessoas a voltar. Então, acho que quando você pratica uma escuta, o que vocês querem, quando você trata o outro como o outro quer ser tratado, claro, com algumas convenções, você trabalha melhor. Porque também não adianta trazer as pessoas para trabalhar, porque só você quer, enquanto diretor. Porque o teu mundo era esse mesmo, até 2020 era todo mundo lá. Você sente falta das pessoas que têm um escritório grande, quer dizer, pô, você montou cadeira, você montou mesa, você montou computador e as pessoas não vão. E de fato, eu acho que perde muito da cultura quando as pessoas vão separadas. Mas o mundo mudou. E se a gente não escutar essas perguntas, a gente vai começar a ver uma fuga de talentos. Ah, aqui não é assim? Então deixa eu ir para lá. Então nada melhor do que a gente talvez ir voltando para a cultura e entender que ele tenha mudado para sempre. A melhor cultura é a escuta. É você protagonizar as pessoas. Às vezes a pessoa não quer voltar. E de fato, eu fiz muita reunião online, até para perceber, por que eu não fiz isso antes? Tudo bem que as pessoas podem ir lá ou não podem, mas por que eu não fiz isso antes? É tão óbvio, né? O Zoom foi criado em 2011, mas ele explodiu em 2020. Só um parênteses, mas vou fazer um contraponto. E só deixando bem claro aqui, eu gosto do híbrido. Acho espetacular o híbrido. É mais produtivo, é mais agradável, traz mais benefício. Mas também traz problemas. Traz mais saúde, mas acho que no geral o resultado do híbrido ele é positivo. Né? Você citou o trânsito. Citou a questão do assédio, que mas todo mundo não, é assediado também, mas, assim, mas é ruim o ficar trânsito, vamos falar lotado, do o trânsito. Acordar mais cedo. Não é bom. Mas contextualizando e voltando um pouquinho. Né? Então, a gente está em contato. Né? Na verdade, eu ia falar o seguinte, as reuniões digitais, vamos chamar assim, ou não presenciais, pronto. Nós já fazíamos antes da internet. Outro dia eu coloquei essa coisa, ficaram olhando para mim, como? Fazia? Mas como que fazia? Eu falei, sim, tinha um telefone. Sim. A gente ligava e discutia no telefone. Sim. Depois que veio o conference call, o fax, o áudio, lembra? Vamos tinha todo mundo em volta. Jabra ali em cima da mesa. Já fazia, Sim. que agora é mais legal. Agora nós temos vídeo, né? Tem uma certa interatividade, tem o chat do lado, etc. Então, não é que é ruim, é muito bom. Só que a gente tem que fazer um mix. Né? Tem algumas Concordo. que tem que fazer, pessoal. Por que nós estamos aqui, gravando aqui presencialmente? Concordo. Era mais fácil estar lá, todo mundo, vamos lá. Não, mas não dá. Tô aqui, ó, o gesto. Eu tô olhando. Então, isso aqui tem que ser feito assim. Ah, não deu? Fiquei doente. Ou o castigo doente. Tá, vamos fazer de casa? Vamos. Dar uma quebradinha e tal. Mas a regra tem que ser essa, né? No trabalho, tem que estar uma parte, em parte presencial, em parte em casa, tem que otimizar, ajustar isso. Por exemplo, segunda e sexta. São os dias típicos, né, para você fazer remoto.
Por quê? Você está voltando de algum lugar, você vai resolver alguma coisa, não tem tanta intensidade, até porque muitas vezes a gente trabalha no domingo para limpar a segunda-feira, eu faço muito isso, inclusive. A sexta-feira você quer ir viajar, etc., depois você trabalha de onde você está. Isso é positivo. Agora, eu já vi as pessoas fazendo reuniões, todo mundo, um do lado do outro, na sala, fazendo reunião online. Assim, a sala colada. Eu falei, não é possível. Mas vocês estão do lado aqui. Enfim, e outra coisa, tem um detalhe, né? Na reunião digital, não dá para falar ao mesmo tempo. Não dá. Em bola, conversa, não dá para falar. Verdade, aqui não bem é. pensado. Ele falou a verdade, eu falei, não dá pra falar ao mesmo tempo. Tá todo mundo, os três aqui falando ao mesmo tempo, né? Bem pensado. Então tem isso também, da dinâmica e tal. Então é o mix, né? É esse balanço. Só fiz esse parênteses. Nós, só também para dar o meu testemunho com relação ao meu crédito, esse semestre eu tenho 25 alunos no doutorado. E é híbrido. Então eu tenho do meu lado uma tela, né, a gente usa lá um sistema, acho que o Teams, e eu tenho presencial. Aliás, quero agradecer aos meus alunos que vieram, né, para eu não ficar sozinho na sala, né, lá do Mato Grosso. Eu tenho 3 alunos do Mato Grosso, que é presidente do Tribunal de Contas lá, me orientando agora também. E tenho, desse grupo de 25, eu tenho um de Campinas e um de São Paulo. O resto é tudo de fora. Eu tenho alunos do Maranhão, aliás, tem um aluno que ele é juiz lá em Ijuí. Olha, Ijuí, que legal. que é longe também. Isso permitiu com que tantas pessoas pudessem ter um acesso. Você imagina, porque antes, Renato, eu tinha alunos de várias regiões do país, mas eles vinham, programavam a viagem, hotel, a logística, altíssimo custo, para poder fazer as aulas aqui. Agora isso permitiu, né, com que é uma democracia, é uma democratização mesmo da A gente consegue ter aula hoje com um professor de Harvard, de Oxford, de qualquer lugar. Dá para fazer bem, mas isso aqui que nós estamos fazendo são coisas que ainda, a meu ver, não são, não dá para mudar, né? Esse bate-papo, olho no olho, claro, se eu pudesse escolher ter os meus 25 alunos ali, porque quando eu faço um debate, eu tento ser democrático na sala de aula, porque todo mundo precisa ser ouvido. Eu faço com que os 25 alunos, se meus alunos vendo aqui vão saber, sabem do que eu estou falando, todos têm que falar. Eu fatio o tempo que todos têm que falar. Todos têm que ouvir câmera aberta, falar. né? E câmera aberta. Câmera aberta. Então, eu acho que isso tudo vai de encontro. Claro. O híbrido, Renato, é sensacional. É sensacional, se bem organizado. Só se que bem organizado. Duas coisas. Eu acho que, primeiro, você tem uma oportunidade que não teria. Então, eu tenho amigos, por exemplo, tem um amigo meu que tem uma empresa. Amigo não, na verdade sou amigo do CMO. Mas eles têm uma empresa, uma ótima empresa de tecnologia. CMO é marketing? Hã? É marketing. Marketing. Chief Ele Marketing tinha Officer. 332 colaboradores. No final da pandemia, eles tinham mais de 1.000. E outra, dando oportunidade, como você falou, para algumas capitais ou até para o interior do Brasil, que não tem nem a referência de salário, nem a referência de educação. Então, por exemplo, você pega um cara do interior do Piauí, em que esse cara trabalha? Se ele não trabalhar remoto, qual a oportunidade que ele vai ter de trabalhar numa grande empresa global, que tem capital na bolsa? Como é que você vai ter a oportunidade de brasileiros que trabalham fora do Brasil, que estão fora do Brasil, de fazer um trabalho para uma empresa aqui? Pô, você tem correspondentes, né? Antigamente tinha um correspondente do direito, hoje em dia você tem gente, pô, você fala com o cara, você tem inúmeras profissões que explodiram. Agora, concordo com vocês, o que não pode, ao meu ver, é você obrigar, como fez o Elon Musk. Então, assim, o que ele fez? Ele deu a palavra, aí voltou, não, ele decidiu que não. E aí você tem um monte de gente que começou a sair da empresa porque falou, não, você prometeu uma coisa, fez outra. Então, eu acho que você tem que dar esse voto de confiança, você tem que criar uma cultura, primeiro, que as pessoas queiram estar perto. Eu quero estar perto, eu quero estar no escritório. Eu preciso ir 2 dias por semana, mas eu vou 4, porque eu adoro. Você vai criando uma cultura. Isso. Agora, quando fica genérico demais, eu acho que as pessoas perdem o tesão de ir. Sabe, tipo, você vai no escritório hoje, eu vejo assim, você tem um escritório que tem várias mesas, cada um senta na mesa que quiser, né, assim, hoje eu sento aqui, amanhã eu sento lá. Eu acho que você vai perdendo. Você vai perdendo a questão do afeto. Eu, pelo menos, fui criado assim, né? Eu gosto de sentar na mesma mesa, eu gosto de estar perto das mesmas pessoas, mas se eu sento um dia aqui, outro dia lá, você vira um genérico, você está dentro de uma estação de metrô. E aí eu prefiro trabalhar de casa. Se bem que de casa também não é home office,
É Hell Office, né? Para quem tem criança. É isso aí. Muito bom. É isso. Tem a pergunta final? Olha, eu acho que já foi? ficou. Já aqui. falou. Olha lá, olha Tá lá. bem, hein, Foi, Renato? foi. Acho que Várias, né? o GPT hoje surpreendeu também. Não Acho vai que- derrubar o convidado na última, hein? Não, acho que é agradecer, né, a sua participação aqui, Imagina. genial. Acho que a gente teria muita. Realmente o papo, quando é gostoso, assim, fluido, né? A gente vai falando Vamos e Eu sou Bolando. muito rápido. fica aqui um convite para você voltar, né? Para a gente discutir outros tantos temas. Vai aí ser uma que alegria. Foi um grande prazer. Vai vir Muito. pro bimestral. Pro bimestral. Passei né? no Fazer um teste, encontro- passei no Passou. teste. Então, tá. Passou. Com louvor. Poxa, Não, eu né? queria Distinção e agradecer louvor. demais vocês. Primeiro, pela conversa de altíssimo nível. Eu vou te confessar que eu esperava que fosse muito mais técnico do que filosófico. Foi um híbrido muito legal. A gente tem que discutir a educação, a gente tem que discutir as gerações, a gente tem que falar da aplicação, mas acima de tudo a gente tem que falar de valores. Pode parecer uma bobajada para muita gente, né? Ai, falar de valores, imagina, eu queria ouvir uma coisa técnica. Mas é o que vocês falaram, só os valores vão definir, né? Essa seletividade, só os valores vão definir limites, né? Ainda mais aqui no Brasil, que é um país pobre, um país que a gente tem muita dificuldade, com muito exemplo ruim, né? Onde a religião tem um papel muito importante de definir ali as questões, tudo tem que ser falado, né? A gente vive um país muito polarizado, um mundo muito polarizado, não é só o Brasil. Então, quando a gente conversa num alto nível e quando a gente traz as questões, você pensa diferente, tá tudo bem, é democracia. Não vou te cuspir, não vou te xingar porque você pensa diferente. Mas na internet a gente faz isso. Só que a internet, como ensinou o Renato a mim muitos anos atrás, é uma terra com lei, é uma terra sem lei. E isso faz toda a diferença. Obrigado, Marcos. Obrigado, Marcos. Uma alegria, Gente, uma muito honra. obrigado. Deus te abençoe. Se Deus quiser. Obrigado. Vocês também. Um abraço. Tchau. Versa Podcast.